cumprimento a senhora Luísa doutora Leopoldina de Andrade Fernandes, diretora da Associação Cearense de Magistrados, que nesse momento irá presidir essa mesa. E para falar sobre o tema LGPD e mais uma leitura conjunta, convidamos a doutora Eliane Bavaresco Volpato, ela que é assessora-chefe da ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, bom dia, senhoras e senhores. Vamos finalizando nossa manhã tão produtiva. Gostaria de parabenizar o doutor Davi, a ouvidoria do TRE e a todos os organizadores por um evento tão enriquecedor que já nesta manhã mostrou-se tão necessário diante de eleições que com certeza serão desafiadoras e num tema tão atual e que cada vez se mostra necessário no nosso dia a dia de trabalho, né, na Justiça Eleitoral. Nós temos aqui a doutora Eliane Bavaresco Volpato. Seja bem-vinda, doutora Eliane. Nós teremos agora uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação, não é isso, doutora? Uma análise conjunta das duas? Excelente. Pronto, vamos ouvir a doutora, que eu tenho certeza que será muito enriquecedor para todos. Alô, olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer ao desembargador Inácio, doutor Davi, a equipe da ouvidoria, Regina e Gino, a doutora presidente, enfim, a todos que estão aqui também pela presença, e queria já me desculpar com os colegas cuja fisionomia eu não lembro pela máscara, né, mas eu percebo que muitos colegas estão aqui das ouvidorias e se eu não cumprimentar ou não reconhecer, por favor, peço já que me perdoem. Eu vim falar sobre a LGPD. Deixa eu ficar aqui para ver se eu consigo acompanhar. Vamos ver se eu sei mexer nisso aqui. Acho que vou ter que pedir para alguém mexer para mim. Pronto, deixa eu ver. Consegui. Obrigada. Consegui. Então, eu queria falar com vocês sobre a relação entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação. Por quê? A nossa atividade de justiça eleitoral, ela é muito ligada, aliás, a nossa atividade na função administrativa, né, na administração pública, ela é muito ligada à Lei de Acesso à Informação, o acesso às informações, né? E com o advento da LGPD, existem muitas dúvidas acerca da aplicabilidade desse novo ordenamento, né, desse novo sistema normativo em face da Lei de Acesso à Informação. Ou, ao contrário, como dar acesso à informação quando você tem uma Lei Geral de Proteção de Dados agora que nos coloca um certo temor. Por quê? Porque ela vem com vários dispositivos que falam sobre a responsabilização, a preocupação, o que pode, o que não pode. E isso nos deixa receosos de uma certa reclamação numa época em que, especificamente, a Justiça Eleitoral está alvo de tantas críticas, né? Bem, falar sobre a LGPD é difícil, na minha opinião, quando nós temos muitos, né, cerca de 30 comandos ainda não regulamentados pela NPD e que a própria LGPD diz que deve ser regulamentado, né? Então, fica difícil. Por outro lado, fica fácil porque muitos dispositivos da LGPD já estavam na Lei de Acesso à Informação. Também fica muito fácil para mim aqui porque as pessoas que me antecederam, o doutor Davi falou bastante sobre o que eu ia falar, a doutora Simone, a doutora Larissa. Então, assim,
fica mais fácil para mim, fica mais fácil porque eu possa focar exatamente no tema que eu queria chamar a atenção, que é realmente o acesso aos dados que são protegidos, talvez como sigilosos, ou como você relativizaria esse sigilo dos dados pessoais em determinadas circunstâncias e sob que fundamentos, né? Sob que hipóteses, sob que condições. Então, era isso que eu vim aqui falar. Importante dizer, como já disse o doutor Davi e a doutora Larissa, que antes mesmo da LGPD já havia um sistema protetivo de dados pessoais. Normalmente, a lei já falava que as informações pessoais eram sigilosas, né? Exatamente por ser sigilosas não precisavam nem ser classificadas, não é? Então isso já estava no ordenamento, que também dizia que o cidadão tinha direito a ter acesso às informações pessoais e também dizia que ele poderia pedir a sua exclusão ou alteração. Foi falado já pela doutora Larissa, pelo doutor Davi sobre o habeas data, né? O habeas data já falava sobre o direito de conhecer as informações constantes de bancos de dados da administração pública e sobre o direito de pedir a revisão. O Código de Defesa do Consumidor traz também a possibilidade do consumidor saber que dados o ente em regra privada, né, tem dele e também corrigi-lo. O Marco Civil da Internet já falava do consentimento, da proteção de dados pessoais, inclusive em vários pareceres que a gente dá lá na ouvidoria do TSE, na condição de encarregado, muitos deles, né, remetem ao Marco Civil da Internet, então a gente tem que lá olhar as condições. Bem, então eu já falei do Marco Civil da Internet, do habeas data, Código de Defesa do Consumidor e, sim, a Lei de Acesso à Informação, né? A Lei de Acesso à Informação, como eu disse, ela tem vários dispositivos pelos quais ela repete o que veio depois, né? Ou já repetia, ou já previa o que veio depois na LGPD. A gente vê aí que a própria informação sobre, a própria conceituação do que é informação pessoal da lei é a mesma do que é dado pessoal na LGPD. Então, quanto à conceituação, também não temos novidades no ordenamento. A lei já previa um conjunto inteiro de responsabilização, ela já falava sobre o consentimento, as hipóteses em que você poderia dar acesso, ela não falava, falava poucas vezes em tratar dados, né? Ela falava mais sobre acesso, porque o foco da lei de acesso à informação é o acesso, né? Então, ela já dizia que a informação pessoal era sigilosa, o prazo, ela já falava meio que sobre dados pessoais sensíveis lá no 31 Caput, onde ela fala que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito a alguns conceitos que já estavam na Constituição, né? Fala do consentimento de uma forma muito semelhante à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive. Traz responsabilidades, como a LGPD também traz, inclusive para o servidor público. E aí nós estaríamos perguntando, tá, mas por que a LGPD então, se já teríamos várias leis e a própria lei de acesso à informação, ao permitir o acesso, já falava sobre em que condições teríamos esse acesso. Primeiro que lá em 2010, quando essa discussão começou no Congresso, já se pretendia um sistema, né? Porque a gente tinha disposições esparsas e não focadas exatamente na proteção de dados. Então nós precisávamos de unificar isso como um sistema, né? E depois veio a União Europeia, que a doutora Larissa também já falou, que veio com a necessidade, a doutora Simone, a Larissa, falou que veio, né, com o regulamento europeu de 2016, veio uma necessidade de que se tivesse para negociar, enfim, para ter acesso a dados de europeus, a preocupação inicial foi essa, que se tivesse uma autoridade nacional, que se tivesse um sistema de responsabilização. Isso por quê? Por que veio de forma tão
tão enfática, exatamente por conta daqueles escândalos que teve, né, nos Estados Unidos, de uma possível influência na eleição norte-americana e também no Brexit. Então, como se vê, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem nessa toada de proteção de interesse, de soberania mesmo, né? Então, essa nossa lei que estava desde 2010, meio dormindo, assim, meio paradinha no Congresso, deu uma acelerada em 2018 por conta do regulamento europeu. A LGPD, ela não traz expressamente, mas a ideia dela é que tenhamos conformidade por padrão nas nossas condutas e nos nossos sistemas. Conformidade por padrão seria quando você desenvolveu um sistema, um relacionamento, um tratamento de dados, você já pensar que ele tem que respeitar as informações pessoais desde o começo até o final. Ou seja, por padrão, né, todos têm que ser assim e de ponta a ponta, do começo até o final. E também traz a necessidade de que, como a lei, né, tenha transparência e tenha a prestação de contas. Lá na LGPD existe a possibilidade de a imposição de que a gente, principalmente a administração pública, tenha um formulário para que os usuários possam requerer o acesso aos dados que a administração pública guarda e também a correção desses dados, né? Quando ele quer, lá no artigo 18, que ele fala dessas possibilidades, quando ele tem direito ao acesso a saber, isso, na verdade, já era uma imposição da lei, né, que a pessoa tenha acesso aos dados. Tanto que no site Fala BR, você pede com base na lei de acesso à informação. O artigo 18, 1 e 2, que é acesso aos dados tratados e a confirmação do tratamento, você pede com base na lei de acesso à informação. Você vai pedir a informação, a correção do dado, a anonimização, portabilidade, ou seja, alterações, você pede com base na LGPD, mas as outras são com base na lei, exatamente porque já estava previsto. Bem, o que a LGPD traz é um sistema pelo qual a gente possa tratar os dados, até publicar os dados pessoais, quando o interesse público justificar, né, no caso da administração pública, sob uns determinados requisitos, né? Então, o que você tem que ter quando vai tratar um dado pessoal, ou até mesmo publicar quando for o caso? Você tem que ver, base legal aplicável, tem artigo 7º ou 11 da LGPD, se for o caso de tratamento, de publicação, que seja de um dado pessoal, 7º, e se for um dado pessoal sensível, né, que são aquelas hipóteses, como, por exemplo, dados biométricos, o artigo 11. Estando presente uma dessas hipóteses legais, a gente tem que ver se atende os pressupostos exigidos para a administração pública, que estão lá no artigo 23 também da LGPD. Além disso, a gente tem que ver se está presente a principiologia do artigo 6º. E também se há a adoção das medidas de segurança e também como vai ser feito o acesso e a guarda, o compartilhamento desses dados. Então, quando a gente, especificamente lá na ouvidoria do TSE, vai fazer uma análise na condição de encarregado, nós analisamos exatamente isso, fazemos o relatório e colocamos a base legal aplicável, se atende aos pressupostos previstos no artigo 23 da LGPD, a principiologia da LGPD e também se atentar para ver se vai haver a segurança dos dados, né? Por que isso é importante especificamente para as ouvidorias? A gente está falando muito nas ouvidorias, e creio que a maioria das pessoas aqui seja de ouvidorias, sobre o compartilhamento de dados com outras pessoas, né? Outros controladores até.
Quando nós recebemos uma denúncia, e agora a nova resolução CNJ sobre auditorias fala em a gente receber e encaminhar denúncias, a gente tem que cuidar bem disso, né? Pede anuência para fazer esse tratamento, para encaminhar para outro órgão, ou anonimiza ou pseudonimiza, né? Melhor pseudonimiza para você não perder a origem. E aí você pode enviar, senão você não pode enviar, por exemplo. Então, essas questões são bem importantes, principalmente para as ouvidorias que não só as que atuam como encarregadas, mas para as ouvidorias em geral. Para fazer essa adequação na Justiça Eleitoral sobre a Lei de Acesso à Informação e LGPD, a política de privacidade, sobre a qual nós vamos conversar hoje à tarde do tribunal, ela é bem clara. Ela fala exatamente que você pode sim publicar dados pessoais, tratar, né, englobando publicar, em determinadas circunstâncias, né? Então, ela fala lá no artigo 7º sobre os contratos, por exemplo, a publicação de dados em um contrato. Quais dados realmente são necessários? São requisitos que a gente tem que cuidar, né? Então, não é que não se vá mais publicar dados pessoais. Vai publicar dados pessoais dentro do atendimento daquelas condições. Artigo 7º, 11 da LGPD, artigo 23, artigo 46. E claro, tudo sobre a principiologia do artigo 6º. Eu queria dizer aqui que talvez a grande preocupação que nós tenhamos que ter não seja só com a LGPD, seja sim com a Lei de Acesso à Informação. Porque a Lei de Acesso à Informação ela é de 2011 e até hoje ela não foi totalmente implementada. Tem um site na internet chamado Achados e Pedidos e lá tem algumas pesquisas. Uma delas até englobou o Transparência Brasil, eles dispararam, eu acho que foi, enfim, centenas de pedidos de lei de acesso à informação à administração pública, e eles de volta com a informação que eles queriam, eles receberam só 25%. 40% foram respondidos parcialmente, as outras nem respondidas foram. Quer dizer, nós temos um problema hoje ainda de implementação da lei antes da LGPD. O próprio TSE conseguiu agora, há pouco tempo, implementar a política de dados abertos, que era já uma exigência da LGPD. E existe uma preocupação muito grande de que a gente retroceda nisso, né? Nós não podemos retroceder na Lei de Acesso à Informação por causa do advento da LGPD. Isso não foi a ideia do legislador. É sempre bom a gente lembrar que a informação ou ela está disponível para o público em transparência ativa, né, nos sites, por exemplo, no site de transparência, em portal de dados abertos, ou em transparência passiva quando o cidadão requer a ouvidoria ou sob outra unidade que seja encarregada de dar essa informação, a informação, e a gente simplesmente dá. Então, a informação é disponível, ela é sigilosa. Se ela for sigilosa, ela é sigilosa porque ela é protegida por legislação, que é o caso dos dados pessoais, ou porque ela é classificada, né? Classificada como reservada, secreta ou ultra-secreta. Essas hipóteses de classificação estão na Lei de Acesso à Informação. Aqui fala sobre as informações classificadas. E por que eu quero dizer isso? Quero dizer isso porque eu vejo poucas situações em que nós negamos informação e justificamos. Quando a lei fala que para negar uma informação você tem que justificar. Por exemplo, quando nós negamos uma informação formulada com base na Lei de Acesso à Informação, temos que dizer por que negamos. Negamos por quê? Porque é sigilosa, é protegida por uma legislação. Qual é a legislação? Ah, não, ela é classificada com grau secreto, ultra-secreto. Tá, por que ato, né? Porque a gente tem que ter, dentro da administração pública, uma comissão, uma regulamentação que fale sobre as hipóteses de classificação, desclassificação. Publique isso, diga até quanto tempo, veja a desclassificação.
dizer assim, alguém de vocês já fez alguma demanda com base na lei de acesso à informação, ganhou negativa, e por que está recebendo a negativa? Não, é difícil. Então, assim, isso vem antes da LGPD, né? A gente não pode restringir o acesso do cidadão à informação de quem contrata com o poder público, por exemplo. Claro que você não precisa dizer o CPF dele, você não precisa dizer o nome dos pais dele, você não precisa... Então tem que ver a principiologia da LGPD, o que é necessário. Mas nós não podemos, sob o receio de sofrer alguma sanção, alguma responsabilização, deixar de dar o dado, entende? Então, assim, o que eu quero dizer é que a análise tem que ser bem acurada. Quando nós recebemos um pedido formulado com base na lei de acesso à informação, ou nós, enquanto administração, quando vamos publicar dados de um contrato, ou tornar alguns dados disponíveis, mesmo nesse, no caso que a doutora Laís estava falando sobre o GTCAN, de quais dados serão disponibilizados, qual é a finalidade, qual é a adequação, qual é a necessidade, por que eu quero dessa publicação. Isso tudo não tira essa relativização que alguns dados pessoais sofrem quanto à sua disponibilização. Não é mesmo? Por exemplo, eu sou servidora pública, o meu rendimento está no portal da transparência, mas precisa estar pensão alimentícia que eu pago? Precisa estar lá eventual empréstimo consignado? Por que que precisa? Então, assim, todas essas análises, elas requerem elas requerem ser feitas antes de haver o tratamento, para que não haja uma violação. Mas não é por conta desse receio que nós vamos deixar de publicar um dado. Porque quando a gente deixa de publicar, tem que explicar por quê. Porque é sigiloso, porque é classificado, porque não é. E o que eu queria dizer ao final é que não tem divergência no fato da Lei Geral de Proteção de Dados proteger dados pessoais e no fato da Lei de Acesso à Informação proteger a transparência na forma com que os dados podem ser publicizados. Por quê? Porque ambas protegem direitos dos cidadãos. Um é de não ter os seus dados pessoais expostos de forma desnecessária e indiscriminada. E o outro é o de acesso à informação, que também é um direito constitucional. Bem, eu fui breve porque fui antecedida por quem acho que teve acesso ao meu material. Culpa da organização que pediu para eu disponibilizar o material, né? Mas era isso, gente. O que eu queria mesmo era fazer, dar essa atenção para esse tópico, porque eu vejo que muitos de nós, assim, enquanto servidores, estamos inseguros com relação ao que podemos fazer, ao que não podemos fazer, e quando, na verdade, não há nenhum conflito entre essas duas normas. É isso. Doutora Eliana, muito obrigada. Feliz por tudo, né? Tema que a gente tem que refletir ainda bastante. O direito constitucional à intimidade, direito à informação, né? Âmbito de ordem constitucional, direitos fundamentais, então a gente tem que fazer esse balanceamento e represamento, né? A cada caso. Acredito que as perguntas também, não é isso, doutor Davi, podem ser encaminhadas caso existentes para a ouvidoria, né? Serão repassadas também para a doutora Eliane, que com certeza terá o prazer de responder, né? De deixar todo mundo esclarecido. Voltaremos à tarde, né?